que dentro de 2 minutos começaremos mais uma parte do nosso evento, trazendo mais uma palestra, a terceira e última palestra desta tarde, com o Dr. Carlos Eduardo Ascioli Durgante. Se não o maior desafio evolutivo de cada um, que é a convivência em família. Nós vamos entender que lei é essa, lei dos renascimentos, que muito bem Leon Denis explica no seu livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor, como são feitos os rearranjos no plano espiritual para nos reencontrarmos aqui em família e os desafios desse encontro. Por isso o nome, não as obrigações. O Espiritismo não coloca na nossa boca para que a gente divulgue a palavra obrigação. Ele não coloca na nossa boca a palavra pecado, castigo. Se alguém fala errado. O Espiritismo nos fala em compromissos morais desta convivência. Então, segundo Leon Denis, não há, talvez, oportunidade mais valiosa que a convivência em família para que esta lei dos destinos se realize, se desenvolva. O que diz essa lei? Eu resumo ela nas próprias palavras de Leon Denis, que ele diz: antes de novamente entrar em contato com a matéria e começar nova carreira, o espírito tem, dissemos, de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre, mas essa escolha é limitada, circunscrita, determinada por múltiplas situações. A gente não escolhe. Há muitos fatores que vão determinar aonde vamos renascer, em que pátria, em que família, em que condição. Os antecedentes do ser, suas dívidas morais, especialmente, suas afeições, seus méritos e deméritos, o papel que está apto a desempenhar, todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparo. Por intermédio disso, que é prévio em nós, que tem a ver com as nossas realizações, as nossas conquistas em vidas anteriores, nós vamos reencarnar brasileiros, muçulmanos, negros, em que família for. Então, todos esses fatores vão determinar este caso, que estamos aqui hoje. Todos, a princípio, reencarnamos no Brasil. O problema é que quando a gente vira, pode cair. A gente tem que pôr um... Hã? Não te atrapalha se baixar aqui? Não me atrapalha. Mesmo, não tínhamos tentado. Até melhor. Eu fico aqui mais perto. Vamos mudar tudo. Então, continuando. As almas terrestres que havemos amado atraem-nos. Os laços do passado reatam-se em filiações, alianças, amizades novas. Os próprios lugares exercem sobre nós a sua misteriosa sedução. E é raro, raramente a gente não volta a reencontrar as mesmas pessoas que compuseram a nossa família em outras vezes aqui. E como ele diz, muitas vezes somos reconduzidos pelos destinos, as regiões onde amamos e sofremos. Por fim, ele nos diz que os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora, para apagarmos com melhores relações inimizades antigas. Assim tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que construíram nossa alegria ou fizeram nossos tormentos. Hoje vocês vieram para cá, desde que entraram aqui, estava tudo organizado. Ninguém deixou para fazer na última hora, sábado de manhã. Tudo estava organizado há muito tempo. Isso é uma pequenina situação de organização. Vocês imaginem para o plano cósmico
para os arquitetos cósmicos planejarem a vida de cada um, com as necessidades de cada um, e os desafios dessa evolução. Assim é feito, assim é planejado. E mesmo que a gente em um determinado momento ache que estamos sendo injustiçados, por quê? Eu costumo brincar, por que a cegonha errou de chaminé? E me deixou cair lá naquela cidade pobre, naquela família sem recursos, naquela família feia. Por quê? Tudo tem sentido e porquê nessa existência. Então esse planejamento detalhado não tem falhas, gente. Não cai o sinal toda hora. Por favor, vamos entender assim, já que nós estamos reunidos numa tarde de aprendizados espíritas. Se a gente não concorda, se a gente discorda com isso, nós temos N outras formas de entendimento da vida em outras religiões que a gente pode optar. Mas o Espiritismo nos traz isso claramente e com muita clareza, sem nos obrigar a nada. Então estamos reunidos, vamos constituir a família. Desde a clássica, né? A gente está acostumado, e hoje a Sheila falou cedo da tarde sobre estas composições, falou sobre a homoafetividade. Então, primeiramente, nós temos mudanças, né? Começamos com transformações sociais, culturais, e mudamos aquele modelo inicial que, a princípio, tradicionalmente era pai, mãe, filhos. E ainda modelos, sim, os últimos. Hoje, cada vez mais, tem pai, mãe, não tem filho. Passamos, além desse modelo ainda clássico, a conviver com diversificadas constituições familiares. E ali naquele quadrinho a gente vê, né? Pai e mãe, o amor entre eles, os filhos da família, mas não esqueçamos que família também é isso. Só mãe, só pai, só mães, só pais, só mãe, pai, só pai, pai, mãe, mãe, e aí vai. Então, estas vêm sendo cada vez mais comumente constituídas por filhos que não descendem do mesmo pai. Quantas famílias, né? A minha, por exemplo. Eu tenho 2 filhos, tive 2 casamentos, tenho 2 irmãos. Quantos de nós temos isso na nossa vida? Cada vez é mais frequente. Ainda essa família pode ser formada, por exemplo, que não sejam parentes e que falte uma geração. É a avó, né? Tratando e cuidando e sendo a mãe dos filhos. Quando, por exemplo, a avó trata os netos, falta a mãe, falta o pai. E muitas vezes a gente encontra 3, 4 gerações vivendo na mesma família. Muitas vezes só de mães. É a bisa, é a mãe, né? A bisa é a avó, a mãe. É isso. São as novas formações. E, claro, cada vez mais estamos vivenciando essa diversidade da formação homoafetiva. Então, encontramos famílias homoafetivas estruturadas apenas em figuras maternas ou somente paternas. E vai depender de cada lei, de cada país, tendo filhos, adotivos ou biológicos. Então, isso, gente, isso é família. E nós sabemos que uma família também pode não ter nenhum grau de parentesco biológico e forma uma família. Então, esse mosaico está cada vez mais amplo, mais diversificado. Tudo é família. E os desafios, né, são grandes. Então, esses novos arranjos familiares são um fato e fazem parte do nosso tempo atual e que temos que discutir e refletir. Não é o modelo ou o formato das famílias. A gente tem que ver como elas podem construir e cultivar, como diz ali, os valores morais mais nobres, indispensáveis ao ser humano. Independente de que forma constituímos nossa família e de como ela está hoje. O que é mais importante, acima de tudo, é se estão sendo construídos e cultivados valores morais indispensáveis à harmonia do crescimento de todos. Esses dias eu tirei isso aqui de uma publicação da internet, achei muito legal. A minha definição de família é baseada somente no amor. E a sua? Né? Todas as formas de família aí. O que é o mais importante? Aquela família que eu não botei lá, mas são famílias frequentes hoje, né? É uma família. O cãozinho, o papagaio, a tartaruga, o gato, né? Fazem parte da família. Formam outro tipo de família. Então, que espero que realmente a definição principal seja amor.
Em qualquer um desses modelos que nós vimos, desde a tradicional família pequena com um monte de filhos, 100 filhos, não importa, muitos animais que constituem a família, qualquer um desses vão se constituir, vão se edificar de duas formas. Ou nós vamos construir essa família em estado de harmonia e acolhida, ou a gente vai criar, manter essa família através de contendas e rejeições. Então, nós temos muito frequentemente isso. Há autores que colocam que hoje já está existindo mais famílias harmônicas, mas a gente ainda vê, né? Se a gente for buscar nas obras básicas, a gente ainda encontra os relatos de que a maior parte das famílias ainda vivem, se reencontram para reajustes e passam por situações, principalmente de rejeição, de brigas e contendas, para tentar se harmonizar. Isso não é regra, não é para todos, mas ela ainda é uma maioria desses reencontros se dão assim. Dentro desse planejamento que o mundo maior traça, tanto no âmbito individual quanto coletivo, e aqui a gente entende a Terra, nós somos, né, gente? A família desta Terra, desse orbe. Ela nos acolhe como hóspedes temporários, e para isso nos é colocada a necessidade da convivência. Então, nós falamos lá na manhã sobre a velhice. A velhice é um dos desafios evolutivos para muitos de nós. Mas a convivência em família, os reajustes em famílias, os acertos em famílias, são a principal de todas elas, desses desafios evolutivos, para que quase todos nós passamos. Estamos envolvidos nisso. Então, entendamos como a convivência em família, como a necessidade de conviver bem, dos reajustes em família, como um dos mais importantes desafios evolutivos que cada um de nós planejou para o nosso renascer. Mesmo que a maciça maioria de nós não lembra daquele contrato que assinou lá do outro lado, e um dos itens das cláusulas falava: venho para me reajustar em família. Tá? Inseridos em algum daqueles modelos que eu citei para vocês, a gente está. Então, a gente está, provavelmente, numa família imensa de grande, né? O papai, o vovô, a vovó, um monte de filho, neto, bisneto. Muitas vezes a nossa família é assim. Acredito que aqui na Alemanha, eu digo Alemanha, aqui em Santa Cruz, muita colônia alemã, assim como em colônias italianas, né? Vem culturalmente de que temos muitos filhos. As famílias dos nossos pais, os nossos avós eram famílias muito volumosas. Hoje é e olhe lá. Já é um grande desafio partir para um segundo. E temos as famílias pequenininhas, que esta é a cada vez mais comum, né? Esses dias saiu uma reportagem muito interessante numa revista que há mais animais numa família do que crianças. Tem mais cachorrinhos. Cachorro, que é o animal que a gente mais cria em casa, do que filho. Então, a nossa família está começando a se constituir frequentemente assim. Vocês viram de manhã, a vovó ainda está viva, tem 90 anos, mas está lá. E tem vários animaizinhos, talvez um filho, talvez um neto. É a nossa, não sei se é evolução, é os tempos, né? Os sinônimos são os sinais de que esse tempo vem com essas características, mas de qualquer jeito, em qualquer um desses, gente, qualquer um desses, por que a gente se reúne? A gente se reúne para conviver, para depurar, para melhorar isto que é tão difícil, e foi tão difícil em vidas anteriores. Pode não estar sendo honesta, mas foi nos nossos encontros anteriores. A gente muitas vezes está aqui para isso. A família, como um santuário, como um templo vivo do Evangelho, oferece o terreno fértil, onde iremos plantar a erva daninha, que irá sucumbir toda iniciativa, ou faremos brotar a árvore viva do Evangelho, com seu poder transformador de vidas e famílias e sociedades. Tem um colega nosso da Associação Médica Espírita do Brasil, psicólogo Rossano Klinger, que escreve e nos diz isso. Muito, muito interessante. Somos nós que estamos ali na horta, na plantação, na lavoura, estamos tirando isso ou deixando ele ali. A gente está construindo, plantando ou não uma erva daninha dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, ou erradicando ela. O grupo familiar é santuário de renovação coletiva. Olha o que diz Divaldo. Onde
todos os membros se encontram para o quê? Crescer e reconciliar-se e aprender a servir e ampliar a capacidade de amar. Todos. Ele não fala que é o cunhado que entrou na família, que é o filho rebelde, que é a nora. Ele fala que todos naquela família, mais ou menos, uns mais necessitados que outros, estão ali, necessitados de renovação coletiva. Reunidos novamente, devem se juntar no processo de libertação em que se encontram comprometidos. Há um comprometimento, há um saldo devedor entre uns e outros, os maiores e menores. Então a gente precisa conviver bem, acertar para realmente se libertar, como ele diz. Reafirma ainda que esse agrupamento, esse educandário familiar, não é resultado de encontros casuais, apressados no mundo dos homens, mas que já havia ocorrido nas esferas espirituais muito antes do nosso renascimento. Como eu disse, tudo está programado corretamente, sem falhas. A providência divina redesenha as programações entre os espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para os ajustes necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Sendo o planeta terrestre um mundo ainda relativamente primitivo de provas e expiações, é natural, como eu disse para vocês, que na maioria dos agrupamentos familiares apresentem-se os sofrimentos de variada ordem, convidando a reflexões e ao trabalho de iluminação interior. São poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta convidando ao amadurecimento espiritual e a compreensão mais profunda a respeito da superior finalidade existencial. Ainda por estarmos neste planeta, expiações e provas, ainda temos na família ainda grandes dificuldades e precisamos ainda voltar juntos para tentarem, nessa encarnação, fazer certo e fazer melhor. Somos chamados mais uma vez para os devidos reajustes, para as intransferíveis reparações. Pois se estamos, vejam vocês, de volta a esta vida, ao lado desse filho, ao lado desse marido, com essa sogra, essa neta, esse enteado, uma vaidosa, esses pais, irmãos, cônjuges ou companheiros, constituindo ainda a mesma família nuclear ou já em outras formações, é porque temos compromissos com ele. Se na minha família, primeira, nuclear, eu ainda estou com estas pessoas, e o meu conflito é ali, eu vou ter que lidar. Se ele já é transferido, foi transferido para uma família seguinte, na próxima constituição que fazemos, é porque há uma necessidade, é porque temos ainda compromissos com estas pessoas, independente de como elas estão distribuídas na nossa família. A família, de novo, santuário de renovação coletiva, é o grande laboratório da vida para abarcarmos esses compromissos morais e compartilhar o amor que não soubemos ou não quisemos dar, compartilhar, dividir nas existências anteriores. Nos diz esse autor que escreve muitos livros, fala muito sobre família, aconselha esse livro, A Saúde das Relações Familiares, do Alírio de Cerqueira Filho, excelente livro, fala muito sobre esses reencontros. Na família vamos receber o primeiro amor, e este será determinante na expectativa de todos os outros relacionamentos que teremos na vida. Ainda é, gente, mesmo que a sociedade hoje seja tão diferente, com tantas formações, é este primeiro amor compartilhado, dividido, doado, acolhido, que é básico, é fundamental para a nossa formação. É a raiz da imensa maioria das psicopatias, dos psicopatas, que a Tatiana falou, dos distúrbios, dos mais diversos, de personalidade, de conduta das pessoas, está ainda enraizado de como foi este amor compartilhado da infância. Não mudou. Tem muitos estudos que falam do suicídio e colocam vários fatores, mas colocam um diferencial imenso de quem se suicida e de quem não se suicida quando briga com a namorada. De quem se suicida ou quem não se suicida quando perde o emprego. Aquele que teve disfunções familiares, famílias distônicas, em que houve abuso, ou que houve ausência
paterno-materna, estes provavelmente, mediante conflitos graves, perdas, cometem suicídio. Então, a essência desse primeiro amor, ela vem realmente aí, dessa partilha que começa dentro da nossa casa, com os nossos familiares, sejam quais forem. Então, é essencial que esse primeiro amor esteja também aqui, que vocês vão ver. Na convivência entre famílias surgem inúmeras situações humanas que exigirão a prática das virtudes cristãs, como este amor, não paixão, amor que se doa, amor solidário, amor com paixão, tolerância e, acima de tudo, perdão. Vocês vão ver algumas situações humanas do nosso dia a dia, que passamos, que iremos passar, ou que estamos enfrentando, que exigem que essas virtudes sejam exercitadas. Um amor amplo e restrito, solidário, um amor com compaixão, tolerância e perdão. Por exemplo, eu coloco ali, em família somos chamados ao sublime ato de cuidar, muitas vezes. Partindo desse primeiro amor que recebemos, vamos conseguir cuidar bem. Se não tivermos esse amor, se esse primeiro amor não for adequadamente partilhado e nos transmitido, nós vamos ter muita dificuldade de cuidar e amar o outro. Em que situações a gente pode estar cuidando de alguém? Um vovô doente, né? Pessoas debilitadas, precisando de ajuda física. Por exemplo, uma mãe que teve uma queda e fraturou o fêmur, tem artrite reumatoide, teve um AVC. O vô que está velhinho e fraco, o esposo com Parkinson ou demência de Alzheimer, a mãe com depressão refratária recorrente, o filho com esquizofrenia ou necessidades especiais, famílias que vivem e convivem com a drogadição e delinquência. Muitas vezes o amor primeiro que recebemos novamente vai ser chamado a essa partilha. Poderá ser dessa forma, depois de muitos anos. Quando a mãe está doente, o pai está doente, o vô está viúvo, e alguém tem que cuidar. Eu tenho inúmeros pacientes em que vai o neto com o vô, e é o que acaba sendo responsável por cuidá-lo. Outras vezes, claro, na imensa maioria das vezes, ainda são os filhos. São N situações em que a velhice traz essa necessidade de cuidar e partilhar e compartilhar amor, tolerância, perdão, paciência. E aí? Como é que estão os nossos sentimentos para com esses nossos pais? Recebemos esse amor? Foi bem doado? Foi adequadamente compartilhado? Tivemos acolhida ou faltou? Ou houve rejeição? Houve ausência de afeto? Então, isso é determinante para que a gente lide com uma doença de Alzheimer, que pode lá 10 anos. Uma mãe que passa 50, 60 anos cuidando de um Down, de um menino autista, né? Que nasceu com paralisia cerebral. Uma mãe, um pai, um irmão, que seja um filho esquizofrênico. Então, há muitas situações que fazem com que a gente seja chamado na própria família, seja depois de muito tempo ainda, logo que nasce, a partilhar esses sentimentos, essas virtudes cristãs. E aí? Será que a gente está bem, está preparado, vai conseguir? As leis divinas não são aleatórias, como muitas vezes pensamos. Quando a vida nos coloca, por exemplo, em uma situação específica, como a de uma filha que tem que cuidar de uma mãe depressiva, não é sem nenhum motivo. Deus não faz isso conosco. Nessas situações existe sempre algum motivo que não sabemos objetivamente, mas que a nossa consciência diz que é justo e nos convida a renunciar à mãe maravilhosa, que ainda não merecemos, para cuidar desta, a quem devemos. A mãe que nessa história kármica das vidas que se entrelaçam nas reencarnações que se dão, está precisando agora do cuidado dessa filha. Que essa filha cuide, ampare, troque afetos. Em qualquer uma dessas situações, a gente tem que estar muito preparado, pessoal, para não cair na vala comum do abandono, da rejeição, de virar as costas e não cumprir nessa encarnação com isso. E como praticar, né? Eu estou falando isso, está tocando em nós, mas e aí, como é que a gente faz? Não é fácil, mas é claro que não é fácil. E como praticar esse amor doação, esse amor compaixão, esse amor solidário? Como dar
conta desses compromissos com a verdade, um lar em desarmonia e um lar em que reencarnam espíritos altamente devedores a nós? Volta aquele filho rebelde que em outras existências, quiçá, eu rejeitei? Essa lei divina em algum momento traz de novo essas pessoas nesse palco, representando esses papéis. Então, é difícil, claro, numa família que tudo está bem, que não falta dinheiro, que todo mundo trabalha, que todo mundo se coopera, se ajuda, se ama, partilha, ainda assim é difícil. Ainda existem as preocupações, os medos dessa sociedade contemporânea. Imaginem nas famílias problemáticas, incluindo aí as doenças, né? Os conflitos entre as pessoas em si. É difícil? É. Então segue a pergunta. Como amparar ou cuidar de alguém com dedicação e sentimentos elevados, com carinho, amor, desprendimento, compaixão e caridade, não uma noite só? Eu tenho um filho pequeno de 7 anos. Então ele tem uma dor de ouvido, vai passar a noite inteira de cão, né? Porque a gente sabe o que é dor de ouvido em criança. A gente aguenta 1 ou 2 noites, está podre no outro dia, às vezes está irritado, está cansado. Imaginem uma pessoa doente, com necessidades especiais, um pai com Alzheimer, com dependências, com doenças. Esse tipo de ato de estar próximo e ter que cuidar é extremamente árduo, dificultoso, e requer uma enorme doação da nossa parte. Então, como é difícil? Extremamente difícil. E como fazer isso com amor e caridade, não com ódio, não com raiva, todo dia reclamando, que saco, por que eu tenho que fazer isso? Como fazer? Não há como, não há outro caminho, pelo menos do ponto de vista que a gente entende aqui, senão transmutar. Transmutar em nós os sentimentos que são ruins ainda, negativos, contrários àquela pessoa, aquelas pessoas, transmutar esse sentimento ruim por virtudes cristãs. Se a gente tem mágoa, se a gente tem ressentimento, se a gente não perdoou, seja por que motivos forem, reais, concretos, imaginários, inconscientes, de outras vidas, a gente precisa dar esse passo. Porque senão a gente vai perder essa grande oportunidade dessa vida de resolver isso. A educação, como um todo, é um agente capaz de realizar as mudanças necessárias, possibilitando a transformação do estado de animalidade para o de humanidade. Ou seja, dos nossos instintos para os nossos sentimentos. E das exigências dos valores materiais para os valores espirituais. A gente precisa se educar. O Espiritismo é uma filosofia de vida, uma religião e é uma escola de reeducação que a gente escolhe ingressar. Já nos dizia Jason de Camargo, esse lindo livro dos sentimentos. Como é que é o nome? Educação dos sentimentos. Indiscutivelmente, a evolução do ser passa pela educação dos sentimentos. E cabe lembrar que não há necessidade, isso é para todos nós, não há necessidade de reprimirmos os sentimentos negativos, mas sim aceitá-los e educá-los. E a sensação de liberdade se dará. Se eu não fui amado por esta mãe, e muitas vezes acontece isso, gente, por limitações das mais diversas, as constituições, a criação, a edificação desses afetos na família se dão truncados, se dão rompidos. Não houve aceitação daquele amor, acolhida adequada, e muitas famílias, né, se desenvolvem, os filhos se separam, vão para o seu canto, parece que perdem. Eu vejo isso na experiência do dia a dia no consultório, parece que o pai e a mãe não existem mais, ou quando eles têm problemas, passa a ser um problema de saúde, passa a ser um problema imenso, porque desestrutura a sua vida familiar, que já foi criada meio que sem eles, mas eles ainda estão vivos. Muitas vezes é difícil uma filha, um filho, um próprio marido, a esposa, lidar com esse sentimento que durante uma vida inteira teve, ou de rejeição, de mágoas, especialmente as filhas. Aqui não tem nenhuma, vocês são psicólogas, não sei se tem algum psicanalista, eu tenho um dos livros que eu escrevi sobre cinema, eu adoro cinema, eu fui lá na vida real das pessoas, o cotidiano de dia a dia, escrevi uma coisinha, tal, e fui para o cinema procurar os filmes que relatavam aquilo que eu escrevi. Um dos capítulos que eu escrevi foi os conflitos familiares. Aí o que tem de filme que aborda conflito familiar e a maciça maioria deles são filha com mãe. Por que será? É o maior conflito que pode existir. Acho que a psicanálise deve explicar bem. Então, é muitas vezes o que a gente encontra depois de um certo tempo.
que quem cuida da mãe idosa ou do pai idoso, na imensa maioria das vezes, é a filha. Se nós temos uma família de 10 filhos e tem 9 homens e uma mulher, esta vai ser a mulher que vai cuidar. Se tem 7 casados e uma solteirona, a solteirona é que vai cuidar. É assim que acontece na imensa maioria das vezes. É como que a mãe é mãe de todos, mas na hora em que ela tem que ser cuidada, ela é fatiada. E 99% desta mãe a ser cuidada é daquela filha única, geralmente é uma que outra, que se juntam, se somam e fazem. Então isso nós vemos no dia a dia das nossas famílias, vemos. Agora vejam quanto é difícil lidar com sentimentos que está por trás disso. Muitas vezes a dificuldade de lidar com o cuidado do idoso, da dependência, vem por isso, pela limitação daquela pessoa que não recebeu aquele amor, que não tem pela mãe aquela mesma sensação de carinho, de amor que nós temos quando um filho está doente. É muito difícil, mas se a gente tem a clareza e esse aprendizado que a doutrina espírita nos dá, e nós estamos incluídos nessa situação de ter que cuidar, vamos olhar para cá e ver que a gente pode, sim, trocar, transmutar o sentimento ruim de raiva, de mágoa, de insatisfação, de frustração, pelo perdão, pelo amor, pela tolerância. O objetivo dessa educação é chegar ao caminho das virtudes, desenvolvendo essa função psíquica, que são ferramentas essenciais que o ser humano tem a seu dispor, para auxiliá-lo na reforma íntima, o objetivo final e intransferível de todos que estamos em romagem evolutiva. Nós temos dentro de nós, gente, a nossa psíquica, essas ferramentas para transmutar os sentimentos ruins, procurar o perdão, a solidariedade, a gente tem que buscar. Exercitar, educar, como nos disseram, reeducar isso. Precisamos fazer isso. No vasto universo das virtudes cristãs, quais que nós podemos buscar para nos ajudar? Nós vamos transmutar aquilo que está ruim em nós, vamos tentar encontrar o amor, a fé, a caridade, a humildade, a compaixão, a resignação, a mansuetude, a bondade, a empatia e o perdão. Eu vou falar de duas principalmente, que estão muito interligadas e são extremamente importantes, que é a empatia e o perdão em família. A prática dessa virtude, empatia, como passo essencial para a evolução do ser, é indispensável que aconteça no âmbito das relações familiares. Um ato tão nobre estabelece um dos pontos mais importantes da felicidade humana, que é o perdão para si próprio e para as ofensas. Então essa virtude, o perdão, é de extrema importância para que a gente consiga dar esse passo, quando nos somos chamados a nos estar envolvidos dentro da nossa família com situações das mais diversas, que requerem que a gente se doe. O perdão, primeiramente para si, e aí para os outros, para que a gente consiga, como diz o autor ali, um dos passos mais importantes para a nossa felicidade. A lei do perdão veio justamente para dizer ao ser humano que ele deve desinibir a sua alma de quaisquer resquícios de remorso ou de ressentimentos. Tenhamos certeza que o perdão é o fim de uma batalha longa consigo mesmo, com os familiares, com os amigos e os inimigos. Então nós temos que buscar isso, gente. Talvez aquele que tenha ficado em casa, que seja parente nosso, amigo nosso, ou até um estranho, não veja assim. Não tem esse esclarecimento. Mas nós estamos tendo. A gente vem para a doutrina, entra no YouTube, assiste vídeos, lê livros, ouve palestras. E a gente sabe que tem que fazer isso. Cada vez aumenta mais a responsabilidade que a gente tem de tentar, pelo menos tentar, buscar o perdão. Há 2 tipos de perdão. Pelo menos os que eu pesquisei. Talvez o primeiro a gente não consiga, mas o segundo está ao nosso alcance. O primeiro, o perdão decisional. É aquele em que tomamos a decisão de agir de determinada forma em relação ao agressor, sem vingança, e tratando como um ser humano de valor. Esse agressor, entre aspas, essa pessoa que nós temos dificuldade de lidar, de conviver, está na nossa casa, faz parte da nossa família. Seja a família ainda no mesmo ambiente físico ou distante. Nós temos, se não conseguimos ir em busca dessa reconciliação, que pode ser difícil, ela não é unilateral, nós podemos tentar o perdão emocional. Isso significa substituir as emoções negativas como ressentimento, amargura, ódio e medo por emoções positivas como empatia, simpatia, compaixão, amor pelo agressor. Nós poderemos fazer aquele irmão, aquele parente, aquele amigo,
aquele próximo que não aceitou, que não reconheceu. Nós podemos, em nós, trabalharmos esse sentimento, tirarmos de nós a mágoa, a raiva, a vontade de vingança e colocarmos sentimentos nobres. Esse é um grande passo que a gente pode fazer. E vibrarmos positivamente por essa pessoa. Não só não desejarmos mal a ela, mas também, quem sabe, nutrimos um sentimento bom para com ela. Esse é um tipo de perdão que está ao nosso alcance, ao alcance de todos nós. A empatia é outro sentimento extremamente importante. É uma virtude que nos leva a melhor compreender o outro, perceber sua dor, envolver-se emocionalmente com o mundo vivencial daqueles que permeiam nosso existir. À medida que avançamos no cultivo desse sentimento em família, o caminho para a conquista do perdão estará aberto. Não há como, gente, passarmos a perdoar os outros adequadamente, a nos perdoarmos e assim perdoarmos adequadamente as outras pessoas se a gente não nutre esse sentimento de empatia. Mas recentemente, há uma semana atrás, a gente está longe, claro, lá em Paris aconteceu aquilo, no Brasil não tem terrorismo, aconteceu lá em Mariana, se rompeu uma barragem, nós não estamos perto de barragem nenhuma, mas a gente se sentiu tocado. Muitos de nós, especialmente há 2 anos atrás, 3 anos atrás, na tragédia de Santa Maria, muitos de nós nos sentimos extremamente envolvidos com a dor do outro, a dor alheia. Quem sentiu isso tem essa virtude forte dentro de si. E tem um combustível, tem uma ferramenta importantíssima para conseguir buscar, né, uma boa relação com os outros, buscar o perdão e essa paz, a felicidade que a gente tanto fala. E muitas vezes é a mãe que a gente tem que perdoar, é o marido, é o outro familiar para que a gente possa conviver melhor. O auto-perdão é muito importante. Aqui diz que a terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito de si mesmo. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz. Então, imaginemos na nossa própria família, das dificuldades de convivência, se nós temos capacidade realmente de estarmos nos perdoando, amarmos suficientemente, exercermos esse sentimento em nós, para darmos esse passo importante do perdão ao outro. Tanto o auto-perdão quanto o perdão em família são conquistas intransferíveis e fundamentais para o exercício do amor nessa escola das almas que é o lar, que nos acolhe e onde edificaremos a família. Precisamos dele. O processo de aprender a perdoar-se e a perdoar o outro é bem mais complexo do que se imagina. Mas estudos científicos mostram que é medicamento eficaz contra males do corpo e da mente. Então, a gente saindo um pouco do espiritismo, das filosofias, né, que falam da importância desse ato, a gente sabe que o próprio perdão, quando executado, quando praticado, quando dado, compartilhado, ele nos liberta da mágoa, do ressentimento, da dor, ele alivia nossas tensões, ele melhora muito todo o nosso sistema orgânico. Alivia o estresse, melhora o nosso sistema imunológico, nosso sistema cardiovascular, hormonal, nervoso. A gente melhora. A gente adoece muito mais quando está com raiva, quando está com ódio, quando está insatisfeito. Então, mesmo os que não levem pelo lado da fé e da filosofia, levem pelo lado da medicina. A gente precisa da prática desse perdão para que consiga, né, a recuperação da saúde. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. A família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Quem disse isso? Quem disse isso recentemente? Foi esse ser iluminadíssimo, nosso Papa Francisco. Então, ele fala tudo aquilo que a gente tem comentado da importância da prática desse perdão.
por esse amor crístico, tão nobre e sublime virtude, triunfaremos na superação das mais diversas situações que tivermos que enfrentar, sendo elas de que natureza forem, e na concretização da programação espiritual que trouxemos para mais essa oportunidade de vivência neste corpo. Que nunca esqueçamos, e nós vimos que dentro dos fundamentos da doutrina espírita existe a lei do livre-arbítrio. Nós não temos obrigação de fazer. Se nós temos consciência dos compromissos que temos, nós também temos que ter consciência do que poderá nos acontecer se a gente não cumpri-los. Então, nessa lei do livre-arbítrio diz o seguinte, que nunca esqueçamos que o convite à convivência em família e aos compromissos morais dessa convivência é enviado a todos nós. Tá? A adesão a ele é espontânea, respeitando a liberdade de escolha e o livre-arbítrio de cada um, gente. Todos recebemos esse convite. Alguns o convite vem claro, não vem nenhuma dúvida. Só que a gente muitas vezes não está preparado, não quer, devolve e não cumpre. Os que permanecerem resistentes às oportunidades de reconciliação, de reajuste, de renovação e desenvolvimento afetivo, permanecendo estacionados na dureza de coração, continuarão a sofrer após o desencarne. E no retorno ao corpo físico, passarão por provas ainda mais ásperas que as anteriores. Se a gente está sabendo disso, tem conflitos em casa, vive situações de desafeto. Eu tenho. A minha ex-mulher. Digo porque tem dificuldade. Mas eu tenho 52 anos, a vida não terminou, um dia, quem sabe, a gente se dá bem. Temos um filho de 20 anos, mas a gente não se dá bem. É um desafio para mim, quem sabe eu consiga. Mas a gente sabe disso. Tu sabe desse compromisso que tu tem, de pelo menos fazer a tua parte. Talvez eu já tenha feito, quem sabe, né? E assim vale para cada um de nós. Então, a gente, se permanecer, nós vamos ter talvez consequências realmente muito mais ásperas, muito mais difíceis de lidar no dia a dia, né? Vamos ver o que tem aqui mais. O que está demorando para passar? A doutrina espírita amplia a compreensão das responsabilidades que assumimos e do dever intransferível por conta da cota espiritual designada a cada um. Aqueles que se omitirem dos encargos assumidos com plena consciência das obrigações a desempenhar, serão invariavelmente os devedores maiores ante o inapelável tribunal da consciência. É duro quando a gente lê isso. Por isso que as pessoas dizem que o espiritismo, a gente tem medo de ser espírita. A gente olha isso aí, fica apavorado, porque assim, existe uma sanção. Não sei se ela vai acontecer na próxima reencarnação, no nosso desencarne. Mas se a gente falha, se a gente não se esforça em mudar a situação que a gente está vivendo, essas sanções vão acontecer para nós, não adianta. Pior que não tem. Lamentavelmente, a gente não foge a isso. Que pena que está certo, né? Podia estar errado. Ai, que coisa. Eu sei porque que não anda. Será que trancou? Não. Ele está um pouquinho demorado aqui. Entretanto, graças a Deus, se aceitarmos esse convite com amor e generosidade, no papel de filhos, de irmãos, ou de pais, ou de avós, companheiros, ou em qualquer outra situação, estaremos dando passos evolutivos de uma importância monumental na missão que nos foi concedida lá quando renascemos. Se a gente consegue vencer, dentro do nosso esforço, nem que o perdão não se dê completamente, nem que a outra pessoa, aquele outro, a mágoa não se desfaça totalmente, mas as nossas tentativas de melhorar valem muito, gente, compensam demais, né? Nessa tão breve passagem por aqui. Ela dura tão pouco tempo que a gente tem pouco tempo para fazer tudo. O slide está cansado. A família consanguínea, que nossa querida doutora Gladys Pedersen diz em seus livros, a família consanguínea ou dos laços de afeto
Deve ser considerada a instituição onde Deus reúne os espíritos encarnados para a construção do amor universal. Não foi o pai e a mãe que escolheu, tá? Claro que sim. Eles planejaram, a gente veio, a gente nasceu, a gente foi adotado. Mas antes deles planejarem isso, antes de nós planejarmos a família e a vida dos nossos filhos, há alguém acima de tudo isso que fez. E se Deus reuniu a gente para esta construção, partindo do grupo nuclear, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre as pessoas, que a gente vai jogar fora, sabendo que tem isso, que foi nos dada essa oportunidade nessa vida preciosa de tentar fazer esse acerto. Mas muitas vezes a gente perde, né? Perde essa grande oportunidade. Acho que agora ele vai... Eu vou ter que rever aqueles meus slides, quase sempre acontece isso. A família que constituímos nessa vida, assim como em todas as anteriores, foi, é e continuará sendo aquela da qual mais estamos necessitados, segundo o grau evolutivo ou de evolução em que se encontram os nossos sentimentos e virtudes cristãs. Um dia chegaremos, sim, a vivermos a verdadeira comunhão familiar da qual compartilham as almas celestes. E essa só será alcançada pelos nossos próprios esforços na seara do bem. Não adianta, gente. Se a gente entra na doutrina espírita amanhã, segunda-feira, e entra pelo cursinho básico, depois vai para o ESD, depois vai para não sei o quê, a gente não entra direto na mesa mediúnica e começa a receber os espíritos. A gente não domina a doutrina já de imediato. Isso vale para qualquer área do conhecimento humano. A gente passa por etapas graduais de conhecimento. E assim é. A mesma coisa é para a nossa vida. A gente um dia, sim, chegará a este momento de comunhão verdadeira, familiar, de uma família espiritual universal. Mas isso se dará gradativamente através dos nossos esforços. Eu quero encerrar mais uma vez, que vale como prece inicial, com uma música e algumas mensagens sobre o que nós falamos. Aqui tem uma linda árvore. E eu vou convidar o Dr. Carlos para fazer a prece final.